A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Oramos a bondade de Deus para com a nossa igreja em todo este tempo, cada vida, cada família. E uma maneira da gente celebrar a bondade de Deus nesse ano de 2025, ano de colher e desfrutar, foram nossos batismos. E hoje, 26 batismos. Queremos que eles entrem aqui com o Primon. Vamos celebrar com muita alegria os batismos de hoje. Que coisa boa, 26 irmãos e irmãs. É uma maneira maravilhosa da gente celebrar o aniversário de uma igreja viva, ativa e que está dando tantos frutos. Louvado seja Deus, cada um aqui tem uma história tão bonita. Então vamos agradecer, pedir o Primon para orar aqui com a gente. Leve o nosso abraço a todos os voluntários do Ministério Águas que Marcam, Primon, obrigado. E queridos, a todos vocês, olha que grupo lindo. Temos aqui famílias, temos aqui adolescentes, jovens, adultos, idosos. Irmão Newton, que oramos essa semana, parabéns, chegou o dia do batismo. Que coisa boa. Cada um tem uma história. Deixa eu perguntar, quantos de vocês vieram para Jesus e Deus usou o pequeno grupo? Alguém levou lá para um GDC e aí você tomou sua decisão, mas o seu primeiro contato foi no GDC. Levanta a mão. Temos aqui uma senhora, 2, 3, 4, 5, coisa boa. Os demais, pode ter dois grupos. Primeiro, quem veio para a igreja, tomou uma decisão aqui numa das celebrações, levanta a mão. Foi a maioria, que coisa boa, parabéns. Agora vocês voltem e tragam também seus parentes, seus amigos. E tem alguém que foi através de ministério, alguém veio servir e vocês também serviram juntos e aceitaram Jesus? Tem esse caso? Não tem. Mas então a maioria foi ou através de um GDC ou através das celebrações. Que bom. Primão, que alegria esse ano, um ano recorde de batismo, né? Recorde, Pai, aleluia. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, estender as mãos. Obrigado a cada um de vocês. E agora insistimos que vocês, agora que vem, possam fazer o curso Cultura da Igreja, se tornarem membros, fazerem os cursos de crescimento, discipulado, na nossa plataforma ou presencial, e que vocês também possam voltar àquele batistério em 2026, trazendo seus parentes, seus amigos. Bem-vindos e parabéns. Pai, queremos agradecer por cada vida hoje manifestada pelo batismo como salvo em Cristo, salvo por Ti, Pai. Obrigado, Deus, pela colheita deste ano. Obrigado, Senhor, pela vida desses 26 batizados aqui nessa igreja, no Campus Colina. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor derramou sobre a vida deles e que agora eles se tornam alcançados para alcançar mais algum para Jesus, mais alguém para vir para essa nova vida, para vir para esse lugar de redenção, de salvação eterna, de uma vida com Deus. Pai, nós os abençoamos, agradecemos pelo que o Senhor fez e continuará fazendo sobre cada um nesse processo de transformação e santificação através do batismo da salvação em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. E vamos celebrar também o ano, né? Fiquem aqui um pouquinho. Então, com muita alegria, vamos cantar ao Senhor e vamos celebrar. Olha só, hoje é o último batismo do ano. Ano que vem, quer dizer, próximo domingo, temos mais. Mas esse ano, ano profético de colher, porque colhemos 2.700 e... Uau, aleluia! Aleluia!
Deus é tão bom. E eu estava perguntando ali ao Diego, porque mesmo com muita fé, a gente ainda projetou por baixo, porque 2710 foi quando a faixa foi ficar pronta, mas na verdade o número é 2784. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa igreja sempre vai ser assim, sempre desatualizada no seu número. Então vamos agradecer mais uma vez a Deus. Levantem as mãos. Pai, consagrado seja cada uma dessas 784 vidas. Cada uma história, não é sobre uma estatística. Celebramos e contamos, mas te agradecemos pelos juniores, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, idosos, que foram alcançados por Ti, desceram as águas e hoje celebramos com muita alegria. Obrigado pelos de hoje, pelos do ano inteiro e pelos que virão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E nós queremos, como igreja, nesse novo momento, para entregar essa palavra, porque essa palavra, ela vai olhar para trás no sentido de gratidão, mas ela vai avançar no sentido de fé, de olhar para frente. Vocês receberam hoje, pelo menos os que estão presenciais aqui, este folder informativo para conhecimento e oração. Hoje ele tem outra utilidade também, essa aqui, ó. Ele é um leque também, né? Então, nós queremos que você pegue aí agora, você vai ter aqui, na primeira mão, uma palavra minha e de Leila, uma palavra pastoral sobre esse momento. Logo na sequência, nós temos o conselho da igreja, esses 15 nomes aí. Os irmãos que estão do conselho da igreja podem vir aqui, são 15, eu sei que nem todos podem estar aqui, mas os que estão aqui, Carlito, Ciamara, Conrado, Fabiano, Júlio, Leila, Marcelo, Marco Vituso, Marcos Madaleno, Mariana Madaleno, Renato Okamoto, Sérgio Fortuna, Vivian Ribeiro, Yuri e Zilka. Muitos não podem estar, mas os que estão vêm para cá. A cada mês a igreja reúne o seu conselho. São 7 pessoas remuneradas, 7 pessoas não remuneradas e eu, como presidente, com voto Minerva. Graças a Deus, nunca precisei usar esse voto, porque há unidade nas coisas da igreja. E nenhum gasto acima de R$100 mil pode ser feito por nenhum departamento ou organização sem passar pelas reuniões do conselho. A Ciamara e o Carlos são contadores da igreja também e das organizações. Pastor Conrado, desde o comecinho aqui, né, desde 72, é o nosso decano aqui como pastor mais antigo, né? 53 anos, desde 72. Obrigado, Conrado, por todo o seu serviço ministerial a esta igreja. Seja quando você era gerente da Caixa Econômica Federal e servia voluntariamente até os dias de hoje. Renato, Marcelo, pastor Marcos Madaleno, Mariana, Leila e Zilka, que também lidera o nosso planejamento estratégico para essa década de ouro. Também quero convidar aqui as bases ministeriais. O que são as bases? Nós somos uma igreja com propósito e até hoje nós discipulado, ministério, serviço, missões e evangelismo. Todos esses cuidam para que a igreja tenha equilíbrio dos propósitos e a igreja funcione bem na adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Muito obrigado a todos vocês e vocês garantem o equilíbrio dos propósitos e nos ajudam para que em cada igreja da cidade também vocês levem esse mesmo cuidado da comunhão daqui para cada igreja, de missões e para o evangelismo e assim por diante. Também as nossas faixas etárias, que são crianças, juventude, adultos e terceira idade. Queremos que eles venham para cá também. Através da Juventude Leve, nós temos dentro dela 4 faixas etárias também.
Então, as crianças, o Ignição, a juventude, os adultos e a terceira idade. Podem vir todos para cá. Agora o pastor Felipe e a Thalita, de crianças, foram para IC Jacareí, e o Pedro e a Aina continuam o trabalho deles, e o Elton e a Raquel junto aqui com outras 4 faixas etárias. O pastor Luizinho e a Michele, na IC Taubaté, agora virão para aqui na colina e vão cuidar de toda a faixa etária de adultos e tudo que está embaixo, como Homem de Honra, Feminina, Herança Real, mas também no pastoreio aqui da IC Colina. Também os ministérios de apoio estratégico, 30 semanas, comunicação, GDCs, campanhas, Cidade Empreende, Casa Cap, que é o cuidado de apoio pastoral, venham para cá também. E os ministérios de apoio, como RH, financeiro, agora o Álvaro Fatia será o nosso tesoureiro, o Sérgio vai para as organizações do Grupo Propósito, a gestão executiva com a Karina, o Jones na TI, o Carlos na contabilidade, o Tiago na infraestrutura e obras. Estamos em transição, ele está na rede C e estamos também colocando alguém nessa função só na colina, por ser muito grande, e também inovação, o Alan Potts, que é parte da equipe do Elton e também fará parte, nos ajudando nessa área, ele que também trabalha nessa área de TI e multimídia. Obrigado, Fatia, pelo seu trabalho, obrigado, Carlos, obrigado, Camilo. Então vamos ficar de pé e eu vou pedir que o pastor Conrado ore por nós. Eu vou estar ali junto com a Leila e o Conrado como nosso pastor decano, né? Que é um diamante também, e que vocês usem esse folder para guardar e estarem orando também. Eu quero pedir, quantos estão aqui que são líderes, coordenadores, supervisores ou pastores de rede de pequenos grupos? Levanta a mão, por favor. Muito obrigado. Sem dúvida alguma que todo o pastoreio dessa igreja passa por vocês. E quem é voluntário ou lidera um ministério, por favor, levanta a mão também. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos orar, pastor Conrado. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, como estamos fazendo desde que chegamos aqui, ó Pai, nessa celebração, louvando pelo teu amor, por esses 83 anos que o Senhor tem dado à nossa igreja, sempre crescendo, acompanhando o crescimento de São José dos Campos, ó Pai, mas muito mais do que isso, ó Pai, levando tantas pessoas para o batismo, como nós pudemos celebrar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem chamado pessoas para te servir, como eu desde 1972, mas agora todos que estão aqui à frente, obrigado, servindo Jesus, como líderes de GDC, servindo aqui em cada parte administrativa, ministerial. Ó Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio que o Senhor nos dá de servir. E pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe para que possamos cada vez mais servir ao Senhor, levando ao Senhor a todas as nações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. E os da igreja podem sentar. Quem são do Grupo Propósito, fica aqui. Os que são do Grupo Propósito. Então, do Grupo Propósito são as nossas organizações. Eles estão aqui, em todas elas, e eu queria que vocês sempre lembrassem de orar. O Marcelo como executivo, e temos aqui a nossa faculdade, o pastor Murilo Dantas está aqui conosco agora, o pastor Andrei no colégio com a Rosilma, a Rosângela no Inspire Kids. Podem vir, por favor, rapidinho. O pastor Marcos Madaleno no college com a Bianca, ele também na rede Inspire de Igrejas, a Mariana no SEI, a nossa editora com a Michele, a nossa rede de livrarias com a Roberta, o Célio na Casa Sol, a Carmen na Casa Refrigério e na Cidade Social interinamente, o Rafa na Escola de Artes, a Jéssica no IP, o João Vitor na Global Inspire Action e o pastor Ada no ponto de partida. Pode chegar um pouquinho para cá? Então,
a igreja ela é tão grande que ela tem esses ministérios para consecução dos seus fins, porque é uma outra natureza ser colégio, ser faculdade, ser instituição social, servir outras igrejas como a Rede Inspire, mas eles também precisam de oração, voluntariado. Essas organizações, elas existem para servir. Você pode vir servir em algumas dessas organizações como voluntário. Tem espaço, não tem na Casa Sol? Está precisando de voluntário? No IP, na Cidade Social, na Casa Refrigério, muito, não é? No nosso college. Por quê? Nós não somos organizações que trabalham por recursos financeiros. A gente não pode remunerar todo mundo. Precisamos de voluntários. Então, orem e se juntem a essas 18 organizações da igreja. Vamos orar juntos? Pai, obrigado porque a igreja da cidade cresceu e se multiplicou. Obrigado porque através da educação, do serviço social, do ensino, desde do maternal no Inspire Kids, de um colégio, como o Colégio Inspire no ensino fundamental e médio, até a faculdade. Obrigado pelo sim de cada um desses gestores e que eles trabalhem com fé, santidade, unidade, mas excelência cada dia mais com maior zelo. Abençoe o Marcelo como gestor e desenvolvimento de cada um e que essas organizações cresçam e multipliquem para servir ao próximo e alcançar mais pessoas. Nós oramos, abençoamos esse novo ano na gestão de cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Parabéns, Deus abençoe. Então, seja como igreja da cidade, aqui em cada uma das nossas 34 cidades, seja como uma das organizações do Ministério Propósito. O único objetivo é servir. E esta igreja está nesta cidade, como você vê na minha camisa, desde o ano de 42, quando São José era muito diferente. Imagine só São José sem a Via Dutra. Imagine só a cidade sem nenhuma multinacional. Era uma cidade do interior paulista conhecida como tratamento de tuberculose. Assim era São José dos Campos no ano de 1941, quando um grupo de irmãos letos veio imigrante para cá. Os letos vêm de um país chamado Letônia, que é um dos países do Báltico, lá no norte da Europa. A ascendência da pastora Leila, da pastora Mariana, vem dos letos. E assim chegou aqui o seu André Plus Platais. Ele tinha uma fazenda, que ele comprou uma fazenda. Sabe onde é essa fazenda hoje? É aquele bairro do outro lado da rodovia dos Tamoios, oposto ao CTA. Tudo aquilo ali era a fazenda do seu André Plus Platais. Tanto é que hoje chama Vila Letônia, em homenagem a ele, porque era a fazenda dele. E ele era batista, e ele veio para São José dos Campos, e ele começou a frequentar a igreja evangélica que tinha na época, a Cristã Evangélica, que é uma igreja centenária, lá na Praça Cônego Lima, no centro de São José. Só que, frequentando lá com alguns outros letos e irmãos, sentiram falta da igreja batista. Então, solicitaram a convenção, e a Igreja Batista Paulistana em São Paulo enviou um seminarista, o Rafael Russo, para liderar esse grupo, que no ano de 42 se tornou igreja. O primeiro endereço da igreja foi na Rua Maitá, aquela rua ali da delegacia do centro da cidade. O segundo endereço foi na Praça Kennedy, onde hoje é um supermercado. Depois, o terceiro endereço foi na Rua Euclides Miragaia, onde temos até hoje, e é o nosso campo central. Está em reforma, junto com a nossa escola de arte. E viemos para o quarto, que foi o alugado lá na Vila Betânia. A igreja mudou de nome 5 vezes em 83 anos. Ela mudou de nome, ela mudou de endereço, mas ela continua esta igreja, que vive a sua melhor fase. Hoje estamos aqui num domingo
na semana 52, celebrando tantos frutos. Então, por isso, o nosso culto de hoje, e com a mensagem celebrando a bondade de Deus. Porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E obrigado por, mesmo no final de ano, no último domingo do ano, você está aqui. Hoje já estamos na segunda celebração, talvez pelo calor, a primeira estava mais cheia do que essa, e ainda teremos das 5 e das 7. Deus é muito bom. Então continue aí com o seu informativo leque, né? Mas acalma o seu coração, porque quando a gente fica preocupado, a gente fica com mais calor. Então, relaxa e vamos receber essa palavra da fé. Celebrando a bondade de Deus. Você pode dizer isso comigo? Celebrando a bondade de Deus. Vamos ler 3 versos introdutórios que a palavra nos ensina sobre celebrarmos a bondade de Deus. Você precisa ser intencional para celebrar a bondade de Deus. Você que está conosco online nesta manhã, você tem que ser intencional para celebrar a bondade de Deus. Trazer à mente, não o que te dá trabalho, mas o que te traz gratidão, descanso. Leia comigo Isaías 61:2, todos juntos. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Então nós estamos aqui no último domingo deste ano de colher e desfrutar, celebrando o maior número de batismos da história da igreja, celebrando uma igreja em movimento, celebrando mudanças para continuar crescendo e se fortalecendo, sempre focando na bondade de Deus, porque chegamos até aqui pela bondade de Deus. Não é sobre uma pessoa, não é sobre um título, não é sobre celebridades, é sobre os feitos de Deus. Leia comigo 2 salmos, Salmo 90, 17, Salmos 73, 1. Vamos lá. 90, 17. Esteja bondade do Senhor nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Aleluia. Celebramos a bondade de Deus com uma oração. Senhor, tudo que foi realizado, tudo que foi feito, fazemos consolidando a obra das mãos do Senhor. Por quê? Olha que texto lindo. Diga comigo, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mais uma vez, certamente. Quando seu coração estiver com dúvida, quando seu coração estiver triste, quando você achar que tem mais problemas do que alegrias para celebrar, lembre, certamente Deus é bom. Quando você encontrar um irmão reclamando, meu irmão, certamente que Deus é bom. Certamente que Deus é bom para os puros de coração. Então, celebrar e agradecer na vida pessoal, familiar, na empresa, nos estudos e na igreja é fundamental para prosseguir. Porque quando estamos de tanque cheio, quando estamos plenos, como somos agradecidos, tudo flui melhor. Porque quem agradece, cresce. Você pode dizer isso comigo? Quem agradece, cresce. Se você começar a listar as bênçãos de Deus, em 2025, você vai ver que Deus foi muito bom. Nós não merecemos tudo que Deus dá. Eu não me canso de agradecer. Como Deus é bom para comigo e Leila, nossa igreja e todos nós. Então chegamos pela fé, agradecendo como igreja família, pelos 83 anos de vida, uma igreja crescendo hoje, expandindo para 34 outras igrejas sendo plantadas, consolidadas em outras cidades e aqui em São José. E estamos em processo de plantação de mais 38, o reino de Deus expandindo. E para plantarmos igrejas nós precisamos de 2 coisas. Precisamos de líderes, pessoas que digam sim para serem novos pastores e líderes, e de recursos financeiros para toda a logística que envolve a plantação de uma igreja. A prática da gratidão
e de memoriais de gratidão é bíblica e antiga. Existe um texto que se tornou clássico, porque Deus é o Deus da gratidão e nós devemos sempre celebrar os feitos de Deus. Em 1 Samuel 7,12, então Samuel tomou uma pedra, pôs entre duas cidades, Mispá e Sem, e chamou aquele lugar de Ebenezer. E significa, sabe o que em hebraico? Até aqui nos ajudou o Senhor. Bota a mão no seu coração e diga comigo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é bíblico. Samuel fez isso. Botou uma pedra, fez um marco e diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora, Samuel tinha problemas? Tinha. Mas não me impede de reconhecer que Deus me ajudou até aqui. Então não espere tudo dar certo ou tudo estar 100% para você agradecer. Você já agradece pelo que Deus fez até aqui. Então, veja comigo aqui 9 atitudes em que celebramos os feitos de Deus até aqui, e somos muito gratos, Ebenezer, mas também que como igreja queremos continuar sendo esta igreja. Porque não adianta a gente celebrar até aqui e o ano que vem. Então esses princípios vamos aplicar em gratidão até aqui, olhando para trás. Mas também atentos para sermos intencionais nesse novo ano como Jesus, que já vai começar. Primeiro, vamos celebrar a bondade de Deus para com a nossa igreja, família, com louvor e gratidão. Você pode dizer comigo? Com louvor e gratidão. Aleluias, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor leal dura para... Não é só sobre uma semana, sobre um ano, é para sempre. Então quando você vier à igreja, louve ao Senhor. Se é para levantar, levante. Se é para aplaudir, aplauda. Se é para colocar de joelhos. O culto é ao Senhor, mas é no coletivo. E Ele é vivo. Eu viajo pelo Brasil inteiro. Toda semana, entre 12 a 16 obreiros nossos, nós enviamos todo final de semana para ir ministrar e fazer treinamento em alguma igreja no Brasil. Todo final de semana. E às vezes nós vamos à igreja que quando a gente volta, a gente sente uma saudade da nossa, porque a nossa igreja ela é ativa nas celebrações. E isso é fruto também de uma intencionalidade. Ficar em pé, louvar. Você não está aqui com a cabeça em outro lugar. Então crianças, adolescentes, jovens, adultos, o pobre, o rico, o estrangeiro, o branco, o negro, o amarelo, o asiático, todo mundo junto é parte da família. E nós louvamos numa só voz, numa igreja viva, ativa. Então libera-se uma palavra rema. Você diz, amém, assim seja, eu creio, glória a Deus, eu recebo. Amém ou não amém? Amém. Por sermos uma igreja ativa, que louva ao Senhor. Tem igreja que você entra frio e sai gelado. Que ninguém dá um glória a Deus, um aleluia. Quer dizer, igreja não é show para você assistir. Igreja é um tempo de celebrarmos juntos a nossa fé. Chegamos até aqui assim nesses 83 anos. Mas vamos entrar 2026 juntos louvando e agradecendo. Que em nome de Jesus, nossas celebrações de meio de semana, de jovens, de crianças, de adultos, de terceira idade, sejam marcadas por um tempo de louvor e adoração em espírito e em verdade, viva, ativa e vibrante. Em nome de Jesus, que os nossos cultos sejam festivais e não funerais. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos fazer isso, porque todos temos motivos para fazer, para agradecer. E nós não viemos para cá para ser abençoados. Nós já somos. Como Paulo nos ensinou em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Glória a Deus por isso. Então você não vem para a igreja para ser abençoado. Você é e você vem aqui celebrar. E as suas bênçãos estão depositadas, não é no Itaú, não é no Nubank, não é no Banco do Brasil, é no Banco Celestial, é no Bancel, né? Efésios 1:3. Aleluia, está ligado na terra e no céu. A celebração dos gratos, plenos, satisfeitos, ela é diferente. Porque não é uma celebração de pedintes, é uma celebração de gratos. Isso aqui não é um supermercado da fé. Isso aqui é uma família espiritual, uma igreja viva. Ela não é perfeita por causa de mim, por causa de você. Mas ela é saudável, porque ela está pregando o evangelho e ela está trazendo pessoas para Jesus. 2. Também celebramos a bondade do Senhor com santidade e verdade. Você pode dizer isso comigo? Com santidade e verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse Jesus em João 4:24. A vida cristã é de verdade, ela é real e não pode ser apenas religiosa. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Uma vida santa. Santo não é melhor do que ninguém, mas ele é diferente, porque ele é separado. A palavra santo, no hebraico, kadosh, significa separado. Sem moralidade, religiosidade, mas com santidade, amor e justiça, para com Deus e para com o próximo. Se você estiver buscando um filme para assistir nesses dias aí de feriados, recomendo no portal da Amazon Prime um filme, acho que tem uma tela aí, chamado Sons da Fé, ou Sons de Fé, o Som da Fé, esse aí. Não é uma grande produção, mas a história é muito boa e baseado em fatos reais. E por que eu estou recomendando esse filme? Porque esse filme nos ajuda a ser uma igreja com mais amor, com mais graça e menos legalismo. A religiosidade, ela prejudica em muito a pregação do evangelho. Então, é nesse estilo de vida cristã que o Senhor nos manda viver, uma vida do amor. E é baseado em história real de um casal que passou por muita julgamento, muita religiosidade e viu líderes religiosos, legalistas, cometerem muitos erros e pecados. Mas eles firmaram no Senhor e fundaram uma igreja que está de pé até hoje, chamado Dream Community Center, lá na Flórida. A Igreja Comunidade dos Sonhos. Vale a pena você assistir. Terceiro, uma igreja que celebra a bondade de Deus com amor e cuidado. João 21:17 diz: pela terceira vez, Simão, filho de João, Jesus perguntou: você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus não brigou com Pedro, só reafirmou o propósito: se você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Uma igreja que celebra a bondade de Deus, como Jesus, tem que fazer isso. Tem que estar aqui para cuidar uns dos outros. Queridos, isso aqui tem eventos, mas não é um lugar de eventos. Isso aqui tem estrutura, mas não é sobre estrutura. Isso aqui pode vender alguma coisa, uma camiseta, um lanche, mas não é lugar de venda. Tudo que a gente tem aqui como meio é para facilitar a vida da membresia. Mas a única coisa central, isso aqui é uma casa de adoração a Deus e serviço ao próximo. A faculdade, a escola, tudo isso também é um meio em si. A igreja não é uma instituição social, ela promove assistente social. Isso aqui é uma casa de família espiritual. O mais importante é você amar, servir uns aos outros. Amém ou não amém? É sobre isso, amor e cuidado. E por isso, essa rede de GDCs, de pequenos grupos, hoje conta com 1.865 GDCs,
compondo com 2.429 líderes, que estão divididos em 541 coordenadores, 168 supervisores e 15 pastores de rede. E para que temos uma rede de GDCs? Para 5 coisas basicamente. 5 coisas, está na palma da mão. Uma rede de apoio e cuidado. Essa semana, uma irmã aqui da igreja ficou viúva, a irmã Sandra Lucchini. O seu esposo, Fernando Lucchini, teve um ataque cardíaco e morreu. E foi de uma hora para outra. O ataque foi de manhã e ele faleceu à tarde no hospital. Estava aqui no culto das 8, estava muito grata, porque basicamente quem estava lá era a rede de pequeno grupo. Era a igreja, através dos pequenos grupos, demonstrando amor, cuidado. Então, o pequeno grupo tem uma função muito grande de apoio e cuidado mútuo. Segundo, comunhão. Temos comunhão uns com os outros. Lá a gente chama todo mundo pelo nome. A igreja é muito grande, não é possível. Mas lá chamamos pelo nome, sentimos falta. Fulano não veio hoje, não é isso? Lá as pessoas podem servir umas às outras. Tem a cadeira do milagre. Terceiro, evangelismo. Podemos convidar pessoas e lá dá para dar uma atenção muito especial. E tem até a cadeira vazia. Quarto, discipulado. Podemos discipular uns aos outros no pequeno grupo. E lá forma líderes. Basicamente, só plantamos igreja através de começar um pequeno grupo. E são através dos pequenos grupos que surgem novos pastores de igreja. Então, 5 grandes benefícios do pequeno grupo que a grande igreja, reunida para grande celebração, não consegue atingir. Agora, a gente precisa escolher uma coisa ou outra? Não. O primeiro ponto foi, a igreja celebra a bondade de Deus com louvor e adoração. Aleluia! E fazemos isso de maneira linda coletivamente, com 5.000 pessoas nesse auditório. Mas a outra asa do avião tem um pequeno grupo, que é tão fundamental quanto. Então repita comigo. Pequenos grupos fornecem rede de apoio, comunhão, evangelismo, discipulado e formação de novos líderes. Maravilha, não podemos ficar sem isso, porque somos uma igreja saudável. Toda igreja que ama cresce, e toda igreja que cresce precisa amar. Quarto, celebrando a bondade de Deus, compaixão e misericórdia. Você pode dizer isso comigo de novo? Paixão e misericórdia. Uma igreja que sente com o coração do outro, é compaixão. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então ele sentiu com o coração daqueles que não tinham pastoreio. Aqui é a grande compaixão de Jesus. E aqui nós temos também como igreja ministérios que você pode doar, servir, ser voluntário. E a igreja é a mantenedora da Casa Sol, que é o nosso ministério para ajudar pessoas que querem se recuperar das drogas e situação de vulnerabilidade, moradores de rua. A Cidade Social, que alcança mais de 200 famílias todo ano só em São José, fora as outras cidades. A Casa Refrigério, que estamos começando a construção nesse novo ano de 2026, o 30 Semanas, o programa que nos leva a tomar decisões com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Esse ano de 2026, o pastor Max Rosa vai estar conosco e liderando o Homem de Honra e o ciclo do 30 Semanas. E o Retiro Restauração, com a liderança da ministra Grace e a sua equipe, nos ajudando neste ministério de restauração de vidas. Por que a gente tem tudo isso? Porque somos uma igreja que se preocupa com o outro. Não podemos resolver o problema do mundo inteiro, mas nós entendemos que celebrar a bondade de Deus é ter compaixão e misericórdia. E esses programas, através dos seus ministérios, transformam a vida de pessoas. Não queremos ser essa igreja religiosa e julgadora, porque já disse Jesus em João 8,7, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro
atirar a pedra. Porque somos uma igreja humana, fraterna, que não ama o pecado, mas ama o pecador. E quer ver pecadores transformados. Amém? Quinta, a igreja celebra a bondade de Deus com voluntariado e serviço ministerial. Você pode dizer isso comigo? Com voluntariado e serviço ministerial. E são muitos, uma rede, preste atenção nos números, 168 ministérios, que só aqui na IC Colina temos 3.268 voluntários e nas outras igrejas 2.513. Não podemos amar sem servir. E você pode servir em algum ministério. Você foi feito por Deus para servir, diz Efésios capítulo 2, verso 10. Agora, onde você vai servir tem a ver com as suas escolhas do coração, com a habilidade que você tem. Você pode gostar de servir numa parte técnica, no som, no multimídia. Por favor, bem-vindo. Você pode servir com as crianças, você pode servir no estacionamento, você pode servir aqui atrás no pit stop, ajudando os que servem. Você pode vir no culto da manhã e servir no culto da tarde, porque você foi feito para servir. Tudo isso acontece porque ninguém faz nada grande sozinho. Então, vamos servir. Uma divisa nossa é entender que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E às vezes o dinheiro impede as pessoas de servirem. Por quê? Eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, e às vezes perde saúde, perde tempo com a família e não sobra tempo para o ministério. Diz, vamos ler juntos? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um, a desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você é um trabalhador, Deus é trabalhador, você tem que trabalhar e amar o seu trabalho e dele tirar o seu provento, mas tem que botar um limite nele. Uma vez eu fui à China, em 2005, e sabe o que eu fiquei confuso na China? É que lá não tem dia de folga. E aqui, parece brincadeira, gente, mas você trabalha de segunda a sexta. Quando chega no sábado, já muda o clima, dá uma desacelerada. Até no trânsito você percebe. E aí chega no domingo, para um pouco mais. Só isso tem um efeito psicológico tremendo nas nossas vidas. Na China, para a gente ter esse monte de quinquilharia aí que você às vezes usa aí, isso é fruto, gente, de uma sociedade sem limite. Que não tem sábado, não tem domingo. A pessoa às vezes entra na cultura só da fábrica. Fabricar, trabalhar. Quando vê o tempo passa, quando vê a doença chega, os filhos crescem, o casamento tem problema e esse dinheiro que foi mais não é suficiente. Só que o tempo não perdoa e passa. Seja uma pessoa de trabalho, ame trabalhar, mas não se torne um workaholic, uma pessoa viciada em trabalho, porque isso não é bonito, não adianta. Isso vai trazer um efeito colateral muito grande. Ame trabalhar, mas coloque um limite no seu trabalho. Num país como capitalista como o nosso, e aqui ainda temos muito carteira assinada, mas em países como os Estados Unidos, que não tem, as pessoas ficam trabalhando por hora, e isso também tem um efeito colateral, porque ele fica só pensando em trabalhar mais algumas horas para receber mais, e com isso não tem tempo para a família, não tem tempo para o ministério. Então a gente tem que ter um equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Seja trabalhador, seja o melhor no seu trabalho, mas coloca um limite, porque senão você vai ser sugado. E quando você não tiver mais saúde, você não serve mais para trabalhar. Ou você pode ter a sua vida ceifada antes da hora. Então, cuide disso. Não sirva a Deus e ao dinheiro, porque isso é impossível. Sirva ao Senhor, ame ao Senhor e ganhe o seu dinheiro fruto do seu trabalho. Mas lidere o seu dinheiro. E saiba quando dizer sim, quando dizer não. Senão o tempo vai passar e
você não vai ter boas lembranças da sua era produtiva. Sexto, celebramos a bondade de Deus também com maturidade e discipulado. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, Senhor, continuem a viver nele, leia comigo, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, como? Transbordando de gratidão. É assim. O discipulado profundo e verdadeiro, ele é alcançado com tempo. Quando uma pessoa, demos as boas-vindas a todos os batizandos aqui, agora eles precisam o quê? De raízes, de discipulado. A salvação é um ato. Nenhum dos nossos irmãos que foram batizados hoje precisa de mais nada para ser salvo, porque eles já foram salvos por meio da fé, mediante o arrependimento, pela graça de Deus. Se foram batizados, está todo mundo salvo. Mas o crescimento leva tempo. Por isso a igreja tem aulas, tem cursos presencial e online na base do discipulado. Mas vai levar tempo e tem que ser intencional. Por que alguns crescem mais do que outros? Porque ninguém é obrigado a ler a Bíblia, ninguém é obrigado a ler um devocional, ninguém é obrigado a fazer um curso, mas os que escolhem fazer crescem mais do que os outros. Então precisa ter Cristo, Senhor, é o primeiro passo, mas viver nele enraizado, sempre com gratidão, porque a gratidão é o combustível do cristão. Discipulado pessoal, vida na vida. Por quê? Discípulos não nascem prontos, precisam ser formados. E aí, como igreja família, todos somos importantes nesse processo. E temos ensinado isso aqui na igreja como uma cultura que está baseado em Efésios 2,19. Nossa igreja é uma igreja bíblica, e por ser bíblica, ela entendeu que ela é família. Leiam comigo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Todos somos. E essa família tem pessoas novas, pessoas velhas, gente que acabou de chegar, gente que está aqui desde 72, como o pastor Conrado, desde 97, como eu e Leila, gente que tem problemas emocionais, outros estão se tratando de alguma doença física, outros são mais flexíveis, outros são mais complicadinhos, não é? Mas faz parte, é a família, todos somos família. E é uma família formada de homens e mulheres, brancos, pretos, pardos, asiáticos, todas as pessoas, de pessoas que têm uma situação financeira melhor ou pior, pessoas que moram em casa própria e casa alugada, mas é o único lugar onde as pessoas entram, sentam e sentam uma do lado das outras e ninguém pergunta quanto ganha, onde mora, qual é a sua condição social, se é solteiro ou se é casado, não é? Porque é família, é igreja. E a inclusão depende mais de você do que da igreja. Por exemplo, uma pessoa que só vem uma vez por semana na igreja no domingo, e já chega quando o culto começou e sai quando o culto está acabando. Esse que levanta antes do pastor enviar. Ah, a igreja é muito grande, eu me sinto tão sozinho. Você tem pequeno grupo? Você faz retiro? Você vem num evento de meio de semana? Você está servindo no ministério? Então depende mais de você, porque nós lideramos também pessoas livres. Nem com meus filhos biológicos, eu e Leila forçamos eles a fazerem nada. Todos são adultos e maiores. Quando são crianças, tudo bem. Tem coisas que os pais têm que forçar no sentido de educar, para aprender, criar o hábito. Mas depois crescem, não é? Então, na igreja adulta também. Lideramos pessoas livres, mas todos são bem-vindos. Todos são incluídos na família da fé e crescem, porque não somos forasteiros nem estrangeiros, somos membros da família de Deus. Sétimo, celebramos a bondade de Deus com curas e milagres. Você pode dizer comigo? Com curas e milagres. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré
com Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, diga comigo, andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos. 2026 nós vamos viver como quem? Como Jesus. Então vamos andar por toda parte fazendo bem, dentro e fora da cidade social, dentro e fora da Casa Sol, e vamos viver o profético, né, Renan? Dentro e fora da igreja, no natural, porque o sobrenatural vai passar a ser natural. Curas e milagres não é ser esquisito, é ser cristão, é ser seguidor de Jesus, fazer como ele fez, sem afetações, mas cheios do Espírito Santo. E para isso, gente, vamos ter, agora no final de janeiro, a nossa conferência anual sobrenatural. Está aqui, vamos ter o Dr. Huang, vamos ter o Yang Cho, lá da Coreia do Sul, que virão, vamos ter o Larry Huck, lá dos Estados Unidos, também aqui o Ouro da Casa. Esta conferência que já realizamos há 5 anos, e ela abre o nosso ano na ativação profética. Vem estar conosco. A gente se torna uma casa profética também aprendendo. Tem palestras, tem workshop, tem ensino, tem testemunhos. Então esteja conosco, quinta noite, sexta e no sábado, no último final de semana agora de janeiro, cultivando a cultura do sobrenatural. Para quê? Até que ele seja natural. Como Jesus ensinou, Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tendo Cristo como fundamento. Cristo é a base de todo o nosso ministério profético. Sabe por que algumas igrejas têm esquisitice profetada no seu ministério? Porque Cristo não é a base. Vamos de novo no texto que nos ensina a ser igreja família, Efésios capítulo 2, 20 e 21, todos juntos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, Velho e Novo Testamento. Tendo quem? Jesus Cristo como pedra angular, quer dizer, base, sustento, no qual todo edifício é o quê? Ajustado. Edifício aqui é o quê, gente? É a igreja. Precisa de ajuste, porque quando você constrói uma casa, o que está em movimento embaixo da construção da casa? A terra. A terra o tempo todo está em movimento. Então, quando você constrói uma casa, ela é um edifício, a terra está em movimento, de vez em quando tem uma rachadura ali, tem um desnível aqui. E o que você vai fazendo ao longo da vida com a casa? Você vai ajustando. Porque se a terra está em movimento, tudo que está em cima sofre com o abalo sísmico da terra. Na nossa vida espiritual também é assim. A gente aceita Jesus, tem uma casa espiritual e nós vamos crescendo. Só que ainda tem o pecado aqui. Então tem que fazer ajuste. Por isso, 30 semanas para fazer ajuste, retiro restauração para fazer ajuste, ministério de discipulado para fazer ajuste e o ministério profético para que eu possa entender que eu sou casa do Espírito Santo. O Espírito Santo é pneuma de Deus, é o vento de Deus, é o sopro de Deus, é o movimento de Deus. E ele vai se movimentando de forma diferente. E eu vou me ajustando ao padrão de Deus e não Deus se ajustando ao meu. E aí depois desse ajuste, o que acontece? O texto diz... O que acontece? O edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor, para ser essa igreja linda que nós somos. Glória a Deus. Penúltimo, celebramos a bondade de Deus com real comunhão. Atos 5, 42, e nós somos esse continuar. Atos, não fala de outra igreja, a igreja do Senhor Jesus na era primitiva. 2025, é a igreja do Senhor Jesus na era contemporânea. Mas é a mesma fé, é a mesma igreja. Vamos lá? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, diariamente, vida cristã como estilo de vida, seja no templo, onde temos celebrações, sejam de casa em casa, onde temos cuidado, discipulado, pequeno grupo, o foco sempre é Jesus. Ele é a base, ele é o fundamento.
porque não se edifica uma igreja saudável com doutrina ruim. Então, Cristo é a base de tudo e a palavra de Deus é a nossa âncora, nosso martelo. E por isso estamos concluindo a leitura bíblica. Aí ano que vem vai começar, pastor, nós vamos ter a leitura bíblica de novo? Vamos. Ah, pastor, eu sou meio desanimado de ler a Bíblia, porque eu leio e esqueço. Ah, pastor, não estou lendo devocional não, porque eu leio, mas amanhã eu já não lembro o que eu li. Ah, bonitinho, você acha que é só você e eu? Você acha que eu lembro? Eu escrevi tudo. E eu preciso ler de novo. A Leila fala que eu escrevo e depois eu leio todo dia. Porque, gente, a gente esquece. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Até tem um corte na minha mídia social que fala sobre isso, de um podcast que eu gravei essa semana. Para você que esquece o que lê na Bíblia, o que lê no devocional e fica desestimulado a continuar lendo, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. O que você comeu terça-feira passada pela manhã? Alguém aí do reservado lembra? Alguém lembra o que você comeu? Deixa eu ser um pouquinho mais generoso. Não terça passada. Que você comeu sexta-feira, na hora do almoço, você lembra? Eu não lembro. Mas sabe uma coisa que eu lembro? Que eu comi. Eu lembro que eu comi. Por quê, gente? Jesus nos ensinou, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Da mesma maneira que eu como o pão, o alimento diário, e ele sacia a minha fome naquele dia, também a palavra, a oração, a leitura bíblica, ela me sacia naquele dia. E eu preciso viver um dia de cada vez. Você não lê a Bíblia com validade para um mês. Você lê a Bíblia para validade para aquele momento. Claro que a gente se lembra de outras coisas que a gente leu no passado, de um livro, de uma leitura bíblica e de um devocional. Mas o mais importante é aquela palavra nos abençoar e nos proteger naquele dia. Vou te dar um outro exemplo. Você já viu alguém que está fervoroso na fé hoje, domingo? Aí hoje eu leio a Bíblia, eu estou em jejum, eu oro, eu leio o devocional e naquele dia o diabo me tenta e eu entrego todas para Satanás? Não é naquele dia, gente. O crente que cede a uma tentação de Satanás pode prestar atenção. Relembre da sua vida quando você caiu e algum caso que você esteja ajudando de alguém. Você vai conversar com a pessoa, ele não está dando dízimo mais, ele não tem alegria de vir trazer uma oferta, ele já não celebra quando alguém se converte. E lê a Bíblia. Tempos que não lê. Devocional nem tem mais, nem compra. Alguns ainda compram e botam o nome. E lê o dia 1º de janeiro. Tem gente que nem isso. Não sabe mais o que é um jejum. Falava em línguas, não fala mais. Não ora. Por quê? É justamente isso, é falta do alimento diário. Hoje eu não oro, hoje eu não jejuo, hoje eu não entrego uma oferta, hoje eu não celebro uma conversão, hoje eu não leio um devocional, eu não leio a Bíblia, não ouço em áudio a Bíblia. Aí o que acontece? O tentador vem, porque ele vem. Você acha que o diabo vai dar folga para você? Não vai. A grande questão é se ele vai tentar você e você está abastecido e satisfeito, se você se alimentou aquele dia, ou se ele vai chegar com você e você está com fome. Entenda, querido, quando a gente está com fome, você já viu, as mães mais antigas tinham uns axiomas e dizia assim, sabe qual o melhor tempero em casa? É a fome. Quem tem mais de 50 anos já repetiu aí comigo. É a fome. Eu lembro de chegar em casa, lá no interior do estado, do Rio de Janeiro, da escola, e chegava em casa e falava, mãe, o que tem para comer? Minha mãe era direta, corte Tramontina. Já vi que não está com fome. Por quê? Quem está com fome vai lá, abre as panelas e dá graças a Deus pelo arroz, feijão, vagem. Pensa um negócio sem graça. Vagem. Né? Mas é bom, tem ferro, né, Leila? Eu gosto mais de jiló, maxixe e quiabo. Quem gosta de jiló, maxixe e quiabo aí? Ah, tem bastante gente, não é só eu não. Né? É uma delícia, gente. E tudo muito saudável. Agora, quando você fica escolhendo,
Não, eu quero comer hoje, mas eu quero só se for um quiche de alho poró com um filé grelhado ao ponto. Né? Você está com vontade de comer. Né? Se você estiver com fome, você vai pegar o que Deus deu, vai botar no prato e vai agradecer ao Pai. Não é? E dizer obrigado, Senhor. Porque você está de tanque cheio. E por último, uma igreja que celebra a bondade de Deus, ela faz com amor aos perdidos. Ela faz como igreja? Com amor aos perdidos. Disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É sobre isso, querida família Igreja da Cidade. Você que nos acompanha online hoje, pelo nosso campus online, está especial aqui, né? Você está matando saudade, né? Que bom, você está com a gente. Vamos fazer em nome de Jesus, em 2026, como Jesus, o nosso maior ano de casas de paz, nosso maior ano de dia do amigo, nosso ano melhor no evangelismo pessoal. Glória a Deus, cremos nisso. Por quê? Nós não somos uma igreja só para os que já chegaram, nós somos uma igreja em movimento pelos que vão chegar. Uma igreja de missões, uma igreja de evangelismo contextualizado. O Fabrício Bittencourt chegou para somar força com a nossa equipe de evangelismo e missões, porque a igreja acredita que estamos aqui para a cadeira vazia, para aquele amigo que vamos convidar para vir à igreja. Vocês viram a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus aqui no culto, que foram batizadas hoje? Às vezes o diabo sopra no nosso ouvido: você vai convidar para quê? Fulano não está interessado. Se você não convidar e não trouxer, o problema é seu. Se você convidar e trouxer e ele não aceitar, o problema é dele. Então, convide, vamos manter esse hábito. Uma igreja que celebra a vida, o retorno, o recomeço e a restauração. Vamos dizer essas três palavras que começam com R? Uma igreja que celebra o retorno, recomeço e restauração. Mais uma vez, o retorno, o recomeço e a restauração. Vida, voltar para a igreja, estar aqui na igreja, 365 dias, um dia de cada vez na sua restauração. Não vai ser fácil, mas o Senhor está conosco, amém? E uma maneira, queridos, da gente, de forma prática também, se você quiser, quero te dar uma oportunidade. Pastor, eu gostaria de dar uma oferta para a igreja no dia do seu aniversário, 83 anos. O que o senhor me recomenda? Invista no fundo de plantação de novas igrejas. Nós estamos plantando hoje 38 igrejas. E pensa numa oferta primícia boa para abençoar. Esse fundo, 100% dele, cada real, só vai para isso, para plantar novas igrejas. Como eu disse, são 38 hoje. Então, se você quiser fazer uma oferta de amor ao aniversário da igreja, pense não em investir hoje na colina, mas no que vamos fazer daqui para fora. Tem uma foto aqui, coloca aqui. Sabe o que esses irmãos são? Do ponto de partida aqui no Jardim São Judas. Aí você vai falar assim: pastor, mas é tão perto aqui. É, mas é um bairro que não tem ligação de ônibus de lá para cá. Muitas famílias não têm carro e acaba não vindo. E alguns ainda, infelizmente, por não conhecer a igreja, pode passar aqui e falar assim: não, ali é igreja de rico, nem vem. E nós somos igreja que queremos que todos venham, mas temos amor e altruísmo suficiente para aqueles que não vêm, a gente vai até lá. Então talvez ali seja um ponto catalisador. E vamos plantar esta nova igreja no Jardim São Judas. E esses irmãos que vieram à noite de interesse já fazem parte do GDCs, eles estão muito animados. São 10 bairros ali no entorno do São Judas, que pega até do outro lado agora da Carvalho Pinto. Então, claro que como igreja, somos uma igreja só, mas é como no Urbanova. Às vezes é difícil alguém estar lá no Urbanova vir diretamente para cá. É mais fácil convidar para ir naquele primeiro contato lá. E depois a pessoa vai vir, vai fazer cursos e tal, e vai conhecer a família inteira e a casa grande da família. Então, além
dessa aqui representada como o São Judas, mas temos também outras 38 igrejas sendo plantadas simultaneamente. Hoje teve o culto lá na IC Paris. O pastor Vinícius me pediu oração, que era o dia do Profetiza lá na IC Paris. Um lugar difícil de a gente plantar a igreja, mas estamos lá também. E já temos batismos. Estamos plantando lá em Macaé, minha terra natal. E também já temos batismo, um dia de cada vez. Podemos não mudar o mundo inteiro, mas estamos expandindo. Lá em Sorriso, no Mato Grosso, lá em Petrolina, com uma casa nova, com o Joseph. E você que está nos assistindo online, talvez você também tenha sentido de Deus de começarmos uma igreja. Você tem um chamado, você tem uma cidade, entre em contato conosco. Queremos juntos expandir o reino de Deus. 30% dos brasileiros são nascidos de novo. Então temos 70% ainda para ganhar para Jesus. Não podemos ficar só na colina. Uma igreja em movimento, uma igreja saudável, uma igreja que celebra a bondade de Deus, recebe, celebra e reparte. Você pode dizer isso comigo? Recebe, celebra e reparte. A plantação de igrejas, da igreja da cidade, é esse repartir. E aí vamos avançar, e aqui concluo. Em unidade, é fundamental para uma igreja avançar, que ela viva, como Paulo diz em Filipenses 2:2, todos juntos, completem a minha alegria, tendo o que, família? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. O mesmo modo de pensar, igreja, família, biblicamente profética, apostólica e pastoral. Não é todo mundo gostar da mesma cor, do mesmo time de futebol, do mesmo estilo de música, mas ter uma mesma família no modo de pensar, biblicamente profética, apostólica e pastoral. E uma mesma atitude, essa atitude contagiante, de todo mundo puxando na mesma direção. Nós vamos para o novo ano, então nós vamos entrar aqui juntos, orando, na mesma fé. Vamos ter a semana da quaresma, vamos fazer 40 dias, o alto de Páscoa, todo mundo servindo, toda a igreja orando. Alguns vão servir na técnica, no estacionamento, outros na intercessão, outros vão ofertar, mas é a mesma alegria, o mesmo contagiar. Esta igreja que celebra 83 anos precisa de o mesmo modo de pensar e uma mesma atitude, o mesmo modo de pensar a igreja e uma mesma atitude vibrante, contagiante. Por isso Paulo recomendou que o que é ser igreja? Ser igreja não é um supermercado da fé, não é um evento. É como ele recomendou a Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saibam como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, feliz família, igreja da cidade. Feliz 2026 como Jesus. Esta é uma casa, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Convido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação.
Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.